eu esqueço, eu tenho um problema com isso, gente. Eu começo a falar, começo a aula e eu esqueço de começar a colocar para gravar. Agora nós vamos Professora, começar. como eu não compareci na última aula, eu não tenho esse dever. Mas aí eu vou pegar quando acabar a aula. Ah, Oi, então, Yasmin. como eu não compareci à última aula, eu vou pegar a atividade que você passou, depois da aula, tá? Tá, mas está lá disponível na plataforma. Ok. Vai entrar lá, tem o resumo e tem o exercício que eu passei, tá bom? Só pegar lá na plataforma. Vocês, então, vamos lá na correção do exercício. Eu corrigi até o número 3, não foi? Sim. Tá. Então, vamos continuar fazendo a correção. Questão 4. Diferencie os latifúndios dos minifúndios. Quem pode responder? Eu respondo. Fala. Eu botei latifúndio. São grandes extensões de terras concentradas nas mãos de poucas pessoas. Já os minifúndios são pequenos módulos rurais incapazes de fornecer o necessário para o sustento de uma família. Exatamente. Tá lá no resumo também, né? Tem nos slides e o resumo no caderno de vocês, os conceitos de latifúndios e minifúndios. É só copiar, tá bom? Alguma dúvida nessa questão? Acho que não, né? Questão 5. Cite as principais características da agricultura intensiva. Quem pode responder agora? Vamos lá? Não é página, não, é exercício do caderno que eu passei para vocês na semana passada. Quem fez essa questão? Eu fiz, mas eu pesquisei no Google. Também estava no resumo do caderno, lá que eu passei para vocês sobre agricultura. Fala. Eu botei, é o agrossistema que visa essencialmente ao aumento da produtividade e a redução do tempo de produção. Bom, algumas características da agricultura intensiva. O aumento da produtividade, Carol, tá certo. Mas além da elevada produtividade, a gente vai ter altos investimentos também. Vocês podem colocar aí. E intensa mecanização. Então, a agricultura intensiva é elevada produção, vírgula, altos investimentos e intensa mecanização. Fabiola, Ou esse dever é do caderno, né? do caderno, sim, Obrigada, prof. nada. Tia, pode repetir, por favor? Posso. A número 5, então. Elevados investimentos, elevada produção e intensa mecanização da agricultura. É intensa? Fabiola. Colocando aqui, ó. Você pode botar 4 também, que minha net tinha travado bem na hora. 4. Latifúndios e minifúndios. Um minutinho, tá? Sim.
Podemos prosseguir? Peraí. Sinaliza aí, professora, tá rápido? Não, posso seguir. Senão, não tem. Eu tô achando que tá todo mundo junto comigo. Pode Bom, ir, por mim pode. tá. Questão 6. Nós temos sítios principais cultivos agrícolas brasileiros. Era só olhar na página 356. Nós temos uma tabela aqui com os principais cultivos brasileiros. Era só copiar. Fala. Isaac, você fez essa? Ô, tia, eu não sei porquê, mas esse dever não tá no meu caderno. Eu tô anotando as respostas para depois eu passar o dever e anotando as respostas. Eu ditei na semana passada. E você estava presente, tá? Você então me deu uma pernada de saci. Você me enganou fingindo que estava copiando, né, Isaac? Bom, tia, eu não sei, tia, mas eu sei que os outros deveres eu fiz. Aham. Não, Tem é lá sério, na tia. plataforma ele, tá? Ai, como eu sinto falta de estar frente a frente com vocês, porque aí eu ia ficar monitorando isso aí. Não estou fazendo chamada ainda não, eu estou corrigindo o exercício do caderno. Quem está chegando agora, nós estamos fazendo a correção daquele exercício que eu passei na semana passada, tá certo? Estamos lá no número 6. Lucas, que boa notícia, ele voltou, tá vendo? Foi dar umas voltas por aí. Fabíola, você pode repetir a 6? A 6 a gente vai falar agora, tá? Ah, tá, Lucas, desculpa. você tá vendo? Você ficou preocupado, ele foi arrumar umas gatinhas por aí, namorou e agora voltou para casa, que é o lar dele, tá vendo? Vamos agora para a questão 6. Vocês vão colocar então como resposta: café, cana-de-açúcar, laranja, mandioca e soja. Então, número 6. Aí no chat para vocês, tá bom? A galera que chegou bem depois e que não pegou, então, as outras questões, a 4 e a 5, né? Porque até a 3 a gente já tinha feito na semana passada. Depois vocês passem aí pelo grupo de vocês do WhatsApp, que vocês devem ter, aí coloca para os amigos, disponibiliza, então, essa correção das questões anteriores, tá bom? Você que está chegando agora, nós estamos fazendo a correção do exercício do caderno, aquele que vocês copiaram na semana passada, tá bom? Vamos agora para a questão 7. Informe as principais características da agricultura extensiva. Quem fez? Carol, você fez, não fez? Eu fiz. Então, fala para mim, por favor. Desenvolvida em pequenas propriedades, possui baixos investimentos e a produção é voltada para o sustento das famílias. Tá certo. Colocando aqui, tá? No chat também. Tá aí no chat. Angelina, pode? A 8, diferencie a pecuária intensiva da pecuária extensiva. Pode falar. Pecuária intensiva. O gado é criado confinado com acesso a vacinas e ração de qualidade, fazendo com que sua produção seja elevada.
Pecuária extensiva. O gado é criado solto. Se alimenta de pastagens com baixos investimentos e produtividade. Exatamente, é isso aí. Tá lá no resumo de vocês, né? Preciso colocar a resposta aqui no chat? Sim ou não? Acho que não. Sim. Vou colocar aqui rapidinho. Aí, pecuária intensiva e pecuária extensiva. Alguma dúvida sobre esse assunto, gente? Não, por mim não. Tá bom. Não, tia. Beleza, eu vou só esperar vocês terminarem, então, de fazer a correção, porque a gente vai continuar a matéria nova. Mas continue no caderno, porque eu vou ditar, então, os pontos principais de hoje, tá bom? Quem já terminou de fazer a correção, já pode colocar a data de hoje. Já vai colocar aí o título: Produção Industrial no Brasil. Posso começar a ditar? Espera só um pouquinho, professora. Não. Tá bom, vou esperar. Calma, gente. Começaram a aparecer aqui. Não, 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 não. Calma, pode deixar. Eu vou esperar. Hoje é dia 24. Hoje é dia de São João. Se estivéssemos em épocas E a gente vai normais, comemorar em teríamos casa. festa junina, gente. Hoje é o dia. Ai, tia, não fala isso não, pelo amor de Deus. Saudade, né? Vontade das comidinhas de festa de São João, de festa junina, muito bom. Ai, tia, só fazer em casa. Ah, mas é diferente, né, E Daniel? você vai trazer o dinheiro para comprar as coisas, meu filho? Posso começar a ditar? Se você fosse fazer, você também ia gastar dinheiro. Você vai escrever no chat? Eu não Você vai escrever no Vamos chat? lá, gente. Olha só. Ai, que bom. Vamos começar, então, o texto. Vocês copiaram o título, Produção Industrial no Brasil, pulou uma linha parágrafo. A produção industrial brasileira repetindo, a produção industrial brasileira Gabi, o título Produção Industrial no Brasil. Tá no chat também.
Vou colocar a frase toda logo aí no chat. Corresponde a uma parcela da riqueza gerada no país. Ponto final. Parágrafo. E aí, agora essa frase. O Parque Industrial Brasileiro é dinâmico e diversificado. O Parque Industrial Brasileiro é dinâmico e diversificado. É parágrafo, professora? Parágrafo. Dinâmico e o quê, tia? Diversificado. Vírgula. Mas tá no chat. Parque Industrial Brasileiro é dinâmico e diversificado. Vírgula. Tia, isso aí seria o quê? Um parágrafo? É um parágrafo. Tá, obrigada. Mais dependente da tecnologia de ponta dos países desenvolvidos. Terminaram de copiar a frase? Sim. Sim. Beleza. Ponto final. Parágrafo. A maior parte das indústrias brasileiras Professora, Oi. me deu um branco. Como é que se escreve indústrias? Antes do S é I? Indústrias. Antes do S. Indu. É com U. Antes do primeiro S é U. E o U termina com S. Lembrou? É parágrafo. Não, aí você escreveu industriais. Você tem que escrever indústrias. É só IAS no final.
tá bom? E o acento no... Lívia, a maior parte, é parágrafo, tá? Das indústrias brasileiras, a maior parte das indústrias brasileiras se localizam a maior parte das indústrias brasileiras se localizam nas regiões sul e sudeste. Sim. Repete de novo, por favor. Vou repetir a frase toda. A maior parte das indústrias brasileiras se localizam nas regiões sul e sudeste e se dividem em 2 pontos. Aí eu vou colocar aqui no chat. Vocês vão colocar uma embaixo da outra, tá bom? Professora, essa parte aí depois do em, que você pediu pra colocar uma embaixo da outra, pode destacar com caneta colorida? Pode sim. Pronto. Me avisem, tá? Quando terminarem de copiar. Por mim, pode ir, tia. Por mim também. Tá, mas por mim não, só um minuto. Maria, vamos ficar relax, calminha. Não, tia, eu tô calma. Nossa senhora, imagina quando ela estiver nervosa. Tem até medo. Não, tia, eu tô calma. Tia, você ainda não viu isso, não? Imagina! É uma confusão eterna. Eu não sei. Ó, Mentira. acabaram de copiar lá, bens de consumo não duráveis. Vai pular uma linha e vai colocar um subtítulo, que é esse aí que está no chat. Comércio e prestação de serviços. Esse é o subtítulo, tia? Isso. Tá, obrigada. Pulou uma linha. Parágrafo. Começaremos então. Estas duas atividades
Estas duas atividades são, tá? Repetindo, estas duas atividades são Estas duas atividades são extremamente importantes para o desenvolvimento do aí no chat. PIB brasileiro. Repetindo a frase toda. Estas duas atividades são extremamente importantes para o desenvolvimento do PIB brasileiro. Ponto final. Parágrafo. Elas. Tá, Angelina, vou repetir a frase anterior. Estas duas atividades são extremamente importantes para o desenvolvimento do PIB brasileiro. Ponto final, vou explicar, fique tranquila. Ponto final, parágrafo. Elas empregam Professora, esse elas empregam é parágrafo, né? parágrafo, sim. empregam ou empregam? Espera aí que eu estou colocando no chat a frase. A frase agora, o parágrafo que vocês irão escrever. Elas empregam a maior parte da PEA, população economicamente ativa. Gabi, a frase que eu ditei agora tá aí no chat. É essa que você quer? Elas empregam. Tá aí no chat. Conseguiu visualizar? A frase é essa: elas empregam a maior parte da PEA, entre parênteses, população economicamente ativa. Ah, tá. Gabi, peraí.
Eu vou explicar para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Vou explicar agora o que que é. Quando eu acabar de digitar. Gabi, a frase que eu acabei de digitar é essa daí. E agora, ponto final, após essa frase, né? Vocês agora colocarão o último subtítulo. Meios de transporte. Aqui no chat. Integração do território. Isso que você escreveu, parágrafo? Esse aí é um subtítulo. Ah, tá. Terminou de escrever o subtítulo, vai pular uma linha e o primeiro parágrafo está aí no chat. O país apresenta como principais vias de transporte rodovias, ferrovias, hidrovias e aéreas. O que é hidrovias? São as vias pelos rios, pelos mares, ligadas a este setor. Hidro, água. Ah, tá, obrigado. Nada. Terminaram de copiar essa frase? Sim. Espera só um pouquinho, professora. Sim. Tá. Depois dessa frase, ponto final, parágrafo, é o último parágrafo, tá? Tia, esse é o parágrafo que você botou no O chat? último parágrafo, pode começar a copiar. Então, o último parágrafo, vocês colocarão as rodovias predominam em nosso território. Graças aos estímulos promovidos durante o governo de JK, Juscelino Kubitschek. Tá aí tudo escrito aí no chat, tá bom? Me avisem também quando terminarem de copiar, tá?
Tia, esse governo que você botou depois de Kubitschek é o quê? Para escrever? Sim. Não, é só porque para consertar ali a palavra, que o governo, a primeira que eu escrevi saiu com N. Eu troquei a ordem, botei o N no lugar do R. Aí eu acertei na hora de digitar. Beleza. Galera, posso começar a explicar? Já terminaram Pode, de tia. copiar? Pode ir. Beleza. Gente, esse capítulo aqui, nós estamos falando sobre o território brasileiro de maneira mais generalizada. Nós vimos lá o tamanho, a extensão territorial do Brasil, falamos sobre os pontos extremos do nosso país, vimos também como ocorreu o processo de ocupação do território brasileiro, com os ciclos econômicos, com o desenvolvimento da economia brasileira pautada na exploração dos nossos recursos naturais. E estamos vendo agora como se comporta a economia brasileira na atualidade. Nas aulas anteriores, nós vimos como o setor primário, que engloba as atividades agrícolas, as atividades ligadas à pecuária e ao extrativismo, exercem uma grande influência sobre a nossa economia, elas exercem uma influência no PIB brasileiro. PIB quer dizer Produto Interno Bruto. Ele é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, tá? Então, o setor primário, ele é importante para o nosso PIB, para a geração das nossas riquezas, tá certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as atividades ligadas ao setor secundário e ao setor terciário. O setor secundário da economia vai englobar os setores ligados às indústrias e às construções civis. Especificamente das indústrias, nós aqui no Brasil temos aí uma grande diversidade. O polo industrial brasileiro, ele é diversificado, ele é moderno, sim, ele apresenta certa tecnologia, ele apresenta uma diversidade de produções industriais aqui. Nós temos isso, graças a Deus. Entretanto, nós não estamos ainda no mesmo patamar dos países que são tidos como desenvolvidos. Nós somos dependentes desta tecnologia de ponta que eles fornecem, tá certo? Nós somos um país conhecido como um país ainda em vias de desenvolvimento. Existem países, né, que são menos desenvolvidos que o Brasil, com certeza, que ainda estão no nível de subdesenvolvidos, tá? Mas nós ainda temos muitos problemas para serem vencidos. No que se refere à industrialização, posso continuar? Porque tem uma galerinha com conversa paralela, acaba me atrapalhando, porque eu estou pensando que é dúvida, e aí eu vou olhar, e aí atrapalha, tá? E aí, nós temos uma certa dependência de tecnologia. Nós não temos essa produção aqui, essa diversidade de tecnologia aqui no Brasil ainda, tá? Bom, as indústrias brasileiras, elas podem ser divididas em 3 subgrupos. Até coloquei aí no caderno para que vocês colocassem no caderno. Primeira delas, as indústrias de bens de produção. O que é isso? São aquelas indústrias voltadas para produzir produtos que serão utilizados em outras indústrias. Então, são as indústrias siderúrgicas, metalúrgicas, que vão fornecer ferro, alumínio, que serão base para a produção de outras indústrias. Nós temos isso aqui no Brasil. Temos a Companhia Siderúrgica Nacional, ela está aí para isso, para fornecer esses produtos e outras indústrias também ligadas, tá? Nós vamos ter as indústrias de bens de consumo duráveis. Que indústrias são essas? As indústrias que
produzem aqueles produtos que têm uma durabilidade maior, como os eletrodomésticos, por exemplo, como os automóveis também, por exemplo, são indústrias ligadas a este tipo. E temos também aqui no Brasil as indústrias de bens de consumo conhecidas como não duráveis. Que indústrias poderiam entrar nessa classificação? A indústria alimentícia, por exemplo, que é um produto não durável, né? Tem uma durabilidade infinitamente menor do que um eletrodoméstico, por exemplo. Então, nós aqui teremos esses 3 tipos de produções. As nossas indústrias, por terem um certo grau de desenvolvimento, elas vão apresentar uma mecanização considerável, ou seja, vão empregar uma parcela da população, mas não tanto, porque o restante dos trabalhos serão feitos e realizados pelas máquinas, né? Então, isso aí não vai conseguir absorver uma boa parcela da população brasileira neste setor. Diferentemente do setor terciário. O setor terciário, sim, Isaac, isso aí. O setor terciário qual é o país menos desenvolvido? Você está falando de quê? De países menos subdesenvolvidos? Gabi perguntou qual é o menos desenvolvido país, e eu perguntei qual é o mais desenvolvido. Mais desenvolvido, Estados Unidos, que é a primeira potência. Os menos desenvolvidos, existem vários. Não tem só um, não, tá? A maioria dos países do continente africano são países subdesenvolvidos, que possuem aí muito atraso nesse desenvolvimento aí industrial, atraso também no desenvolvimento de tecnologias, tá bom? O que eu estava falando mesmo, galera, sobre qual setor, secundário ou terciário? Comecei a falar do terciário, muito bem. Setor terciário, ele vai englobar as atividades ligadas ao comércio e à prestação de serviços. A maioria das pessoas trabalham nesses 2 setores. Todo mundo conhece alguém que está trabalhando no comércio ou prestando serviço para alguém. Nas indústrias, isso já é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque as indústrias já são mais mecanizadas. Então, o comércio e o setor aí, né, da área de prestação de serviços vão ser importantíssimos para o PIB brasileiro também e para a absorção da mão de obra brasileira. A maior parte dos brasileiros trabalham neste setor terciário, tá? Então, é no setor terciário que nós vamos encontrar a maior parte da população economicamente ativa do Brasil. Aquelas pessoas que estão em idade de trabalhar e que estão trabalhando, tá certo? Então, vão se concentrar nesta parte aqui. Vocês conhecem alguém que trabalhe nesta área de prestação de serviços? Não, Talvez tia, eu não. não sei. Meu pai já trabalhou. Vocês conhecem? Trabalha muito. Serviço Tia, eu acho que todo mundo que trabalha prestando serviço, né? Todo mundo que trabalha o quê? Todo mundo que trabalha presta algum serviço, né? Sim, mas alguns prestam diretamente à sociedade e outros não. Então, os trabalhos que são ligados para a prestação de serviços diretamente para a população entram nessa classificação de prestador de serviços. Por exemplo. Oi? Eu conheço meu pai. Gente, a professora que vos fala, o professor é uma profissão que entra como prestador de serviços também. O dentista, o médico, entendeu? O mecânico, todos eles que prestam serviço para a sociedade de alguma maneira são prestadores de serviço, tá? Bom, alguma dúvida em relação aqui às diferenças e como se desenvolve o setor secundário e terciário no Brasil? Não. Não. Só para vocês terem uma noção, a cada 100 brasileiros, 71 estão trabalhando no setor terciário, comércio ou serviços. Então, assim, a diferença é gritante. O restante vai estar dividido entre a área rural, na agricultura mesmo, e nas indústrias. Obviamente que a área rural vai empregar a menor parte dos brasileiros, porque a gente já estudou isso e viu que
a agricultura ela é altamente mecanizada, né? As pessoas que trabalham no campo é um número infinitamente menor do que as pessoas que estão trabalhando nos grandes centros urbanos, tá certo? Por fim, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o desenvolvimento dos meios de transporte e como esse desenvolvimento dos meios de transporte provocou a integração do país, tá? Integração econômica, podemos dizer assim, né? Com a difusão da economia, das atividades econômicas por todo o nosso Brasil. No início do processo de colonização, nós vimos que as áreas mais desenvolvidas e que continham as principais atividades econômicas eram as áreas litorâneas. Não é à toa que as cidades litorâneas, as áreas litorâneas, elas apresentam um desenvolvimento maior, né, do que o restante do Brasil. Isso aí é histórico, vem, né, dos longos processos de desenvolvimento da nossa economia, tá certo? Mas o governo brasileiro, na tentativa de promover uma integração do litoral com o interior brasileiro, começou a adotar uma série de medidas, né? A primeira delas foi quando o governo brasileiro transferiu a capital do Brasil, que estava no Rio de Janeiro, para a região central do Brasil. A gente viu isso na semana passada na correção do exercício, né? Brasília, no interior do Brasil, tinha esse objetivo, ligar esse interior, que era um vazio demográfico, às regiões que já tinham aí uma maior densidade populacional, que eram as áreas litorâneas. Para isso, Juscelino Kubitschek, que foi o presidente idealizador da construção de Brasília, né? Foi através dele que nós tivemos a inauguração de Brasília, ele começou a estimular a vinda de novas indústrias para o Brasil. Nós vimos que Getúlio Vargas teve um processo, uma grande importância para o desenvolvimento industrial no Brasil, mas que com a criação de Brasília isso tudo mudou. Juscelino Kubitschek começou a atrair mais indústrias estrangeiras. Através do seu governo, começaram a entrar no país as empresas conhecidas como transnacionais ou multinacionais, empresas com sede no exterior e que vinham a se alocar no Brasil e, com isso, promoviam a geração de empregos no nosso país e também contribuíam para o desenvolvimento econômico daqui. Então, com a chegada das empresas transnacionais, ele estimulou principalmente a entrada das indústrias automobilísticas, tá certo? Bom, as indústrias automobilísticas são aquelas indústrias que vão produzir e montar os carros, beleza. Para isso, para que as pessoas possam comprar os carros, é necessário que você tenha o mínimo de infraestrutura para isso. Não adianta nada você ter um carro e você não ter uma rua que possa transitar, né? Então, no governo de Juscelino Kubitschek, nós tivemos o desenvolvimento também dessa infraestrutura. O início, então, da formação, da criação das rodovias, das principais rodovias. E essas rodovias começavam a interligar aquele interior, aquela região que era de vazio demográfico, para as áreas onde você já tinha, então, uma maior concentração populacional, tá? Então, nós vamos ter o desenvolvimento dessas rodovias. Para quê? Para que as pessoas pudessem comprar os carros e utilizar. Não adianta nada ter uma empresa que tem uma montagem de carros, mas que não tenha clientes para que possa vender, né? Então, começou a ocorrer o desenvolvimento das rodovias. Nos dias atuais, as rodovias, elas exercem aí um papel mais importante, né? Como principal meio, via de transporte do nosso país. Isso aí é fato. É só vocês procurarem aí um mapa onde a gente tem as principais, as rodovias que existem no Brasil. O número delas é infinitamente maior, em detrimento dos outros meios de transporte. Mas começou a ser desenvolvido graças aos estímulos do governo de JK. A gente sabe que o meio de transporte rodoviário, ele gera uma série de problemas para as pessoas, né? Nos grandes centros urbanos, o que os transportes rodoviários eles promovem aí de consequências negativas para as populações?
O excesso de carros nas rodovias provoca o quê? Acidentes e mortes. Poluição. Acidentes por pessoas imprudentes, mas gera o quê? Poluição. Poluição do ar, né? O CO2 que é emitido por esses meios de transporte poluem o nosso ar, a nossa atmosfera, produzem o engarrafamento. Não é verdade? Aqui no Rio de Janeiro é cada vez maior o número de engarrafamentos. Os pais de vocês, aqueles que precisam trabalhar e ir para o Rio de Janeiro todos os dias, pegam a ponte Rio-Niterói, pegam o engarrafamento, tanto para ir quanto para voltar, o excesso de carros. Fala. Só de barco agora. Oi? Só andando de bicicleta. Pois é, seria um meio para ser divulgado, né? Para não poluir o meio ambiente, para não ficar no engarrafamento. Mas a gente também tem outros malefícios. Só que a gente poderia utilizar outros meios de transporte. Nós temos aqui ferrovias que estão inutilizadas. Aqui no Paraíso, próximo à escola, a gente tem, não tem? Uma antiga linha férrea que não passa mais nada há muitos anos, né? Em algumas partes já está toda deteriorada. Poderia ser utilizada como um meio de transporte alternativo? Poderia, com certeza, mas não é utilizado. Os transportes hidroviários. Aqui no Brasil, a gente tem uma extensa rede de canais de rios que poderiam ser utilizados como vias de transporte, porque muitos rios brasileiros, eles estão em áreas de planície e não utilizamos. Poderíamos utilizar. Olha, há muitos e muitos anos eu escuto a conversa de que vai ter uma continuação do terminal das barcas aqui em São Gonçalo, que vai direto lá para a Praça 15 no Rio. Estou esperando até hoje, gente. Vou ficar velhinha, meus filhos vão ficar adultos e nada de acontecer esse terminal, para desafogar o trânsito da ponte. Porque muita gente sai daqui de São Gonçalo que trabalha no Rio. E as pessoas poderiam evitar esse engarrafamento se já tivéssemos o terminal de barcas aqui. Por enquanto, as pessoas têm que ir para Niterói, pegar um ônibus para ir para Niterói para pegar barca, porque não tem esse acesso. E poderíamos ter isso, né? Sem contar no custo operacional. Os meios de transporte rodoviários, eles gastam muito mais combustível e uma série de outras coisas do que esses meios de transporte. O aéreo, a gente até utiliza, mas também é limitado. E no quesito de transportar mercadorias, é mais caro, né? Ele chega muito mais rápido, mas as empresas gastarão muito mais. O ideal seria o transporte hidroviário, o transporte ferroviário, que consegue levar aí uma grande quantidade de mercadorias e cargas por um preço muito menor, porque gasta muito menos combustível. Mas nós utilizamos as rodovias. Só que aí, tá vendo? Pegar ônibus e barca, tem que pegar, né? Professora, Só que aí tem um outro problema. Oi, Isaac. antes da ponte Rio-Niterói ser construída, o que acontecia? Como era feito o deslocamento entre Niterói e Rio de Janeiro? Só barca. Uau. Obrigado. Só através das barcas. Tá? Nada. Fabiola. Só que tem um problema. A gente precisa... Oi. Esse Fernando aí sou eu, tá? Maria Clara, porque eu tive que entrar pelo celular da minha mãe. Tá bom, Maria. Léo, existiam as balsas que levavam carros também. Ué, o povo, quem fica enjoado até hoje deveria ficar, porque a viagem demorava mais ainda, porque eram aquelas barcas antigas, né? Nem travou pra vocês também? Sim, Leonardo, você não... Travou, Léo. Espera ela que daqui a pouco ela volta. Para que as pessoas possam transitar, né? Tanto é que nós, né, cada cidadão que possui um automóvel precisa... Travou agora para todo mundo? Voltou. Voltou, tia. Agora voltou. Voltou, tia. Tá bom. Já... Tá bom.
Então, olha só, as pessoas, né, que todo mundo que tem um automóvel, ela paga um imposto, que é o IPVA, que é o Imposto sobre o Veículo Automotivo, e parte desse imposto, né, que nós pagamos, que os pais de vocês pagam, devem ser destinados à manutenção das rodovias, aonde nós vamos transitar. Beleza, acho até justo, né? Porque o governo tem que manter as rodovias, então uma parte desse dinheiro que a gente paga, então é para manter. Só que vou fazer uma pergunta, vocês veem essa manutenção das rodovias estaduais e federais acontecer? Você vê aí ruas sem buraco, ruas com boas sinalizações, rodovias assim, com boas sinalizações? Não. Exatamente. Não. Então, a gente vai numa esfera pequena, no nosso próprio município de São Gonçalo, as nossas ruas, a maioria das nossas ruas estão esburacadas, estão em péssimos estados de conservação. Então, os prefeitos, os governadores, e lá em cima também, não ligam muito para essa coisa. O que acontece no Brasil? Para onde vai esse dinheiro que deveria ser destinado para a manutenção das ruas, para a manutenção das rodovias? Que acontece no Brasil, muitos casos ligados à corrupção, né? Infelizmente, o nosso país ele está arraigado, parece que é uma coisa que está assim, ó, desde lá de trás, da época lá do Império, né? Desde que nós éramos ainda uma colônia. Processos de corrupção vêm desde lá de trás. Falta aí muito vontade política dos governantes, de todos eles, porque se tivessem uma boa vontade política para governar, certamente não estaríamos onde nós estamos. Certamente teríamos aí o mínimo de infraestrutura para todo mundo. Saúde, educação, nas ruas com segurança, a manutenção das ruas em dia, porque não é possível uma coisa tão simples, né? Mas nós não temos. As únicas rodovias que apresentam uma boa sinalização, que apresentam o asfalto em perfeitas condições, são aquelas rodovias privatizadas. Sim, aquelas rodovias que nós temos que pagar o pedágio. Olha lá, nós pagamos 2 vezes, porque pagamos para o governo para fazer a manutenção das ruas, né, estaduais, porque é o IPVA que a gente paga, e pagamos, além disso, o pedágio, e que não é nada barato. Via Lagos, o pedágio você paga na ida e na volta, é um absurdo de caro. Lá para Cachoeiras de Macacu também você paga na ida e na volta, para tudo quanto é lugar. Ponte Rio-Niterói você tem que pagar. Ali em Itaboraí, na volta, você tem que pagar. Então, o que acontece? Acontece que os governos que são corruptos, né, eles aproveitam essas empresas, porque a CCR que faz a manutenção e a concessão da Ponte Rio-Niterói, exatamente, né? A gente paga e a gente não recebe. E temos que pagar novamente para poder transitar numa rua que tem um bom estado. Ali também em Itaboraí, naquele pedágio, também é da CCR. Essa empresa, ela fez um processo aí e que hoje o governo do estado do Rio não pode reincidir o contrato. Cabral, que está preso, né, o ex-governador do estado do Rio que está preso, ele assinou um contrato com essa empresa quase que vitalício. Nós vamos ter que ficar muitos anos ainda na dependência nas mãos desta empresa, e essa empresa lucrando e muito com os pedágios, né, gente? Porque já viram o número de carros, caminhões, ônibus, tudo que transita diariamente pelas rodovias? Olhem os caminhões que fazem o transporte de mercadorias, que é o dia inteiro, o tempo todo nas ruas. Olha quantas essas empresas não ganham. Ô tia, é por isso que nós não temos faixa de ciclista? É logo para pagar o carro. Oi? É logo para pagar o pedágio? A gente não tem faixa de ciclista logo para usar não, o carro aí pagar? deveria. Porque em rodovias realmente fica mais difícil, nessas rodovias principais, como a BR-101 que nós temos, porque é uma via de alta velocidade. Mas caberia aos governos, aos municípios, de desenvolverem este tipo de meio de transporte, porque não polui, é mais barato, a pessoa ia sozinha, entendeu? Falta vontade política de investir para o desenvolvimento e ampliação desse meio de transporte. Entendeu? Aí é que tá, e tudo está nas mãos dos políticos, daqueles que as pessoas votam e que entram
Deveria ter uma vontade política de ver o seu município, de ver o seu estado crescer e se desenvolver. Mas não é bem assim que acontece. Entra político, sai político, entra outro, e os problemas se repetem. Às vezes os problemas pioram, né? Infelizmente, né? O que a Angelina colocou aqui? Pois é, menina, é muito caro, deveria ser mais barato. Nós pagamos muito caro pelos pedágios, né? Infelizmente. E deveríamos investir em outros setores. Por exemplo, tá, eu tô vendo aqui, eu vou terminar. Vocês vão ter outra aula depois de mim? Tá, deixa eu só terminar aqui um pouquinho, tá bom? Rapidinho. A gente poderia investir nas ferrovias. As ferrovias brasileiras, elas só tiveram investimentos até a década de 30. Por quê? Porque até a década de 30, nós vamos ter o auge da produção cafeeira. Então, os cafeicultores, eles utilizavam, né, as ferrovias para levar a sua produção para os portos e para serem exportados depois. Depois que o café entrou em declínio e em crise mundial, né, eles pararam de investir. O governo brasileiro parou de investir nesse meio de transporte, porque não era mais viável para os cafeicultores, entenderam? Eles não investiram mais por causa disso. E aí todas aquelas ferrovias e trens foram se tornando obsoletos. Até, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente já não tem mais, né? E poderíamos investir, porque seria um meio de transporte alternativo para desafogar os ônibus que estão superlotados, porque os ônibus eles não dão vazão para a quantidade de pessoas. Ainda tem essa questão. A gente paga caro pela passagem e muitas vezes a gente vai em pé, vai de uma maneira que não é confortável, digamos assim, né? Infelizmente. É o nosso país, gente. Bom, vou terminar por aqui. Eu vou disponibilizar, eu pedi para a tio Gil colocar ontem o resumo que estava aí, que eu ditei para vocês, e um exercício sobre essas coisas que eu acabei de explicar. Sobre Professor, ele já colocou na plataforma. Oi? Ele já colocou, já apareceu a notificação para mim. Beleza. Ele já colocou. Tá, então ótimo. Então vocês vão fazer esse exercício durante a semana, na semana que vem a gente corrige, tá bom? Uhum. Ok. Vou liberar Eu já até vocês. coloquei. Beijos. Beijo, professora. Tchau, Boa gente. semana pra Tchau, Fabiola. Tchau, Fabiola. E vocês também. Tchau, tchau. Tchau, Fabiola. Tchau, amor. tio. Saudades de vocês. Se eu conseguir sair, né?